Boa noite aí, pessoal que está entrando. Podem mandar, inclusive, aí informações sobre o áudio, se está ok. Aqui em casa está havendo uma pequena aglomeração, então peço perdão aí se tiver um barulhinho de fundo. Não consigo colocar o fone nesse momento aqui por causa de como está o celular. Mas vamos começar hoje uma série aqui no nosso Instagram, Ela Tem Que Ser Santo, onde nós vamos conversar sobre as características da santidade. E a gente não tirou os temas que vão ser falados de qualquer lugar. A gente vai falar de cinco características, mais ou menos cinco. Nós vamos falar sobre o que está colocado numa exortação apostólica do Papa Francisco, a Gaudete et Exsultate, se for assim a minha perfeita fala, né, sobre a língua desconhecida. Mas nesse livro, nessa exortação apostólica, são colocadas algumas características para a santidade. Nós vamos conversar com diferentes convidados a cada dia, a cada noite que nós formos conversando aqui. Vamos dialogar com diferentes pessoas, diferentes grupos da igreja, para conversar sobre esses temas, né? Então, hoje nós vamos receber o Tiago Silva, e na terça-feira nós já temos outro convidado, e eu conto com os comentários de vocês aí também embaixo, tá bom? Que vocês possam ir colocando talvez perguntas, ou a contribuição de vocês é muito valiosa pra gente. Obrigado desde já, fiquem aí, compartilhem enquanto não começa, já podem compartilhar com seus amigos aí. Daqui a pouco a gente começa quando o Thiago chegar. Beleza? Até já já. Fiquem por aí. Nesse momento, enquanto a gente aguarda que mais pessoas visualizem que nós estamos ao vivo, também que o nosso convidado entre, eu acho que eu expliquei para vocês, mas vamos reforçar. Então nós vamos comentar aqui por algumas noites as características de uma vida de santidade, de uma caminhada em busca da santidade. Então é uma alegria poder contar com vocês aqui participando com a gente. Podem deixando comentários e tudo mais. E nós vamos ter uma conversa bem bacana baseada na exortação apostólica Gaudete et Exsultate. Beleza. Meu latim tá ótimo, né? Prometo que eu não vou falar mais nada em latim nessa transmissão. Vamos convidar o nosso colega para dividir a tela. Oi, Thiago, boa noite. Boa noite. Me escuta bem? Sim, vocês estão me escutando bem? A limitação do meu telefone aqui, acho que agora tá melhor. Melhorou? Melhorou, tá ótimo, aumentei aqui. Tudo bem? Tudo Obrigado ótimo. por aceitar o convite. Que isso. Eu estava tentando aqui explicar para o pessoal o que, é que nós vamos fazer nos próximos dias, mas primeiro eu Sim. quero dizer, eu quero dizer que é muito bom poder contar com você nesse primeiro episódio da série. Ainda mais por nós começamos a caminhada juntos na igreja, então é bom a gente estar partilhando aqui. Você também já foi membro da Tem Que Ser Santo, né? Exatamente. Então, vou falar em Tem Que Ser Santo, acho que não pode ter alguém aqui acompanhando que não conheça o projeto, então só para resumir, nós somos uma equipe jovem que realiza ações de evangelização. Muitas vezes essas ações foram vigílias aqui pela região de Ceilândia, já teve em Samambaia. Estamos tentando aí acompanhar essa busca por evangelização da juventude, colaborar com isso de alguma forma. E essa série aqui no Instagram é uma tentativa de continuar caminhando mesmo com as dificuldades aí da pandemia. Se apresenta um pouquinho para a gente, Thiago. Eu já comentei que você foi parte da Tem Que Ser Santo. E onde é que você está hoje, além da maternidade? Paternidade. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Thiago, eu tenho 24 anos, recém-pai, né? Minha filha tem 18 anos, a Tereza. 18 Inclusive, anos já? 18 dias. Eu tô nervoso, Ah, Lucas. cresceu Inclusive, rápido. carrego aqui o iconezinho de Santa Terezinha, que é a minha santa de devoção. Então, como o Lucas falou, né, na minha caminhada,
Hoje eu me encontro no Instituto Acolhe, né, um pouco afastado por conta que a gente ganhou o neném. E também sou paroquiano da Paróquia Imaculada Conceição, né? E frequento a Paróquia Imaculada Conceição. De novo, muito obrigado por estar aqui comigo hoje para conversar. É a nossa primeira busca aqui no Instagram Tem que Ser Santo por essa comunicação pela live. Então, é muito bom estar com você nessa. Bem, eu falava que nós vamos comentar algumas características que a exortação apostólica do Papa Francisco traz da santidade. Imagino que você conheça o documento e é Sim. engraçado que ele fala que a gente já conhece na nossa caminhada, pouco ou muito, a gente já conhece passos que a igreja traz para a santidade. A questão dos sacramentos, a questão de buscar a confissão, inclusive, a questão de ter uma direção espiritual, inclusive também é citada no documento. Mas o legal é que nessa exortação apostólica o Papa traz alguns outros detalhes, alguns outros passos para a caminhada que muitas vezes a gente não se atenta e que são ingredientes para que essa busca pela santidade que um dia, se Deus quiser, alcançaremos, seja possível. E aí eu falava que o nosso primeiro assunto que vai ser partilhado com você é essa visão de ter Deus como centro. E pelo que eu já acompanho da sua caminhada, pelo que eu acompanho já da sua busca, até as pregações e tudo mais que você já, os ministérios na igreja que você já se envolveu, eu acredito que, e você vai concordar comigo, eu acho que tudo isso que a gente faz, seja qual grupo que a gente participe, a nossa frequência, a nossa busca, se não tiver Deus como centro, que é o nosso tema de hoje, não tem motivo de ser, né, Tiago? Se a gente não tiver ele como centro, tudo vira automático e aí a gente estava fazendo o que aqui? Como é que você vê isso, assim? Não, exatamente. Inclusive, quando me propôs esse tema, né, era uma coisa que me vinha muito ao coração e eu pensava assim, o que é deixar Deus ao centro da nossa vida, né? E me veio muita passagem de São Pedro, quando Jesus ele está caminhando sobre as águas e São Pedro pede para ir até ele, né? São Pedro ele já estava com Cristo, né? Ele sabia quem era Cristo. E aí ele consegue caminhar pelas águas enquanto ele está com o olhar fixo em Jesus. A partir do momento que ele olha para a sua força, né? Ele acaba afundando. E eu pensava exatamente nisso e concordo com o que você disse, porque hoje em dia nós temos um grande problema, e eu acho que não só hoje em dia, de cair numa mesmice, no fazer por fazer, e tipo assim, eu já tenho 10 anos de caminhada, eu sempre fui à missa, então eu continuo a ir à missa, né? Mas não, quando nós colocamos Deus como centro de tudo, como você bem disse, é exatamente fazer aquilo que nós já fazemos, que é frequentar a missa, buscar os sacramentos, a confissão, mas fazer com um amor digno, né? Um amor de quem está, de fato, atrás de Cristo, quem está, de fato, buscando a perfeição, que é a santidade, né? O que o documento traz, que a gente entendeu como Deus é o centro, claro, essa expressão é colocada no parágrafo, mas o título mesmo nessa parte, nesse trecho do livro, é tolerância, paciência e mansidão. Então, é você conseguir essas palavras bonitas, tendo Deus como centro, e colocar Deus como centro a partir desses pontos de vista. Então, é ter tolerância, é ter paciência e ter mansidão. Enquanto eu lia os textos do livro que falam da exortação apostólica, que falam disso, foi muito possível casar com esse período que nós estamos vivendo. De quarentena, de buscar continuar a nossa caminhada sem poder estar na missa presencialmente, buscar a nossa caminhada convivendo com as pessoas em casa, todos os dias as mesmas pessoas, e não conseguir dialogar, não conseguir ver novas pessoas, não conseguir caminhar, espairecer. Então, ter tolerância, ter paciência, ter mansidão. Claro que quando a exortação apostólica foi escrita, não era esse pensamento que se estava, mas fala-se muito em ter o sustento em Deus. Diante das dificuldades, ter o sustento naquele que nós acreditamos, que é a verdade para a gente. Em um período de tantas dúvidas, onde as pessoas estão, algumas
conseguem ir trabalhar e precisam ir trabalhar fora de casa, alguns conseguem trabalhar em casa. Mas como é que você está vendo, Thiago, esse período de quarentena? É um período você tá vendo ele de uma forma bem específica, que a paternidade veio nessa quarentena, as últimas semanas da gestação vieram nesse Exatamente. período. Mas quando você enxerga até as pessoas que você convive no seu grupo, na evangelização, como é que você está vendo esse período? É uma oportunidade para colocar Deus como centro? Eu diria que é um período único, né, da nossa geração, uma oportunidade sim, mas também ele acarreta em várias dúvidas, né, porque o ser humano, né, em geral, nós carregamos muitas dúvidas. E quando nós paramos para pensar assim, esse período, né, meu Deus, o que que eu vou fazer, né, o mundo todo em colapso, e aí, se você olhar para os olhos humanos, isso é loucura. Isso a gente não vai conseguir passar, um vírus fez isso. Eu não estou indo à missa. Eu lembro que eu conversava com minha mãe esses dias, né? E ela falava, que saudade que eu estou de ir à missa. Mas eu falei, mãe, a missa está acontecendo. Né? Os padres continuam a celebrar a Santa Missa. Jesus, ele renova, né, o seu calvário de forma incruenta todos os dias. Eu acredito que é uma oportunidade de nós, católicos, né, mostrarmos para o mundo que nós somos católicos dentro de casa, de viver de fato a igreja doméstica, né? De evangelizar também aqueles que estão conosco diariamente, sem deixar de lado, lógico, as práticas de piedade, a oração, a confissão, os padres estão atendendo, né? Eu acho que é super essencial. E eu também gosto de ver que não só Tem que Ser Santo, né, com essa série magnífica, mas eu vejo vários amigos meus pregadores que estão fazendo também desse momento para evangelizar as redes sociais. Porque eu sempre acreditei que era um meio que era pouco valorizado Uhum. pelos católicos e cristãos em geral. Eu acho que deveria sempre ter mais busca em evangelizar através dos meios sociais, seja o Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, quando eu vejo essas iniciativas e eu vejo que os jovens eles continuam fiéis, né, nessa adversidade que é o coronavírus, eu me enche de esperança, né? Porque a paciência, né, como diz São Paulo, ela gera fidelidade também e esperança. Então, a esperança de que nós vamos suportar, sim, essa adversidade e vamos sair mais fortes para combater não só o coronavírus, mas combater o mal, né, evangelizar sem medo e viver essa santidade que nós tanto buscamos, né? E essa questão da fidelidade nesse período difícil também nos traz a questão do olhar para o outro. O outro que a gente está convivendo todos os dias, vendo as mesmas pessoas e sentindo falta das que estão distantes, mas do outro que precisa também, né? Vários grupos que a gente acompanha aqui pela internet, que a gente conhece também, e fora, até a gente fora da igreja, claro, fizeram ações de caridade nesse período. Eu sei que você também é bem envolvido com isso, eu sei que o seu pai gosta muito também desse trabalho. Essa questão da caridade também é trabalhada, inclusive, na exortação apostólica. Nesse período, nesse trecho que fala dessa característica da santidade, que é Deus como centro, se coloca esse olhar sobre o outro filho de Deus. Então, como é que você está enxergando esse período, a caridade nesse período, a importância disso? Vamos avançar ainda mais? Como é que você vê isso nesse período? Essa questão de olhar para o outro e ver que tanta gente está precisando nesse período, né? Até pelo desemprego e tudo mais. Sim, sim, eu sempre digo, né, que a caridade é essencial, né, e não só eu, né, a Igreja, a Santa Igreja Católica, no decorrer de todos os séculos, desde Jesus Cristo, vem nos dizer isso. A fé sem obras é morta, independe do período, né, independe se nós estamos com o coronavírus aí, né, assolando o mundo, independe se está tudo bem, a caridade ela tem que existir, porque é aí que nós encontramos a Cristo, né, como ele diz em Mateus. É interessante esse período que eu também vejo, né, muitos jovens e principalmente, e assim, a igreja em geral, ajudando quem necessita, né? É um período de muita vulnerabilidade, onde pessoas que não têm um trabalho fixo e tantas outras situações não têm o que comer, né? Já vê fome, né? E não tão longe, nós não estamos falando aí de países distantes, nós vemos aqui, Sol Nascente,
né? O Instituto Acolhe, mesmo um pouco afastado por conta da paternidade, o Instituto Acolhe mesmo, ele tem feito ações de entregar comida, né? E outros tantos movimentos, né? O Neto, um grande amigo meu, ele está fazendo um trabalho também toda semana lá no Plano. E aí nós vemos que a igreja permanece viva, né? Ela permanece aí em saída, como o Papa sempre diz. Uma igreja que sai ao encontro do necessitado, uma igreja que se compadece, né? Uma igreja que sofre com quem sofre. Eu acho que esse período ele vem para nos afirmar como é que eu posso dizer, como discípulos que estão em missão, como aqueles 72, né, que vão ao encontro, que vão evangelizar, que vão bater de frente com o mundo. Eu acho interessantíssimo. É, e esse cuidado com o outro também nos faz dar voz às emoções que a gente tem, né? A essa emoção de perceber que o outro precisa, que nós poderíamos estar nesse lugar do outro, né? Que precisa também. E o documento também trata dessa questão de colocar Deus como centro, como na humildade. A humildade é um destaque essencial para essa questão de colocar Deus como centro. E a humildade de perceber que nós não somos melhores do que os outros, né? Assim como nenhum grupo da igreja é melhor do que o outro, todo mundo está aí para servir, para encarar o próprio ministério, para perceber que nós podemos olhar um para o outro, e nesse período de quarentena, essa busca pela santidade nos faz também tentar colaborar com a caminhada do outro. E é essa a nossa tentativa aqui, essa tentativa dessa conversa também, né? Colocar a humildade a serviço nos traz também a ideia de aquilo que nós não conseguimos alcançar, aquilo que ainda nós não, até inclusive na busca se livrar dos pecados, aquilo que nós não conseguimos alcançar, a gente possa colocar nas mãos de Deus. E aí eu imagino que você nessa caminhada, a paternidade, como você comentou, essa nova fase da sua vida, muitas preocupações vêm. Como é que você encara isso assim? Essa questão de colocar nas mãos de Deus, né? Ter essa humildade de entender que nós não conseguimos tudo, nós não conseguimos alcançar tudo, independente da idade, o jovem, o adulto, o pai, enfim. Sim. E precisamos confiar grandes coisas, ou todas, vamos dizer, todas as coisas da nossa vida a Deus. Só que a gente tem dificuldade, acredito que você também, de deixar nas mãos de Deus e falar, tá, então tá com ele, então eu não vou fazer mais nada, eu não vou me preocupar mais, né? Também é falado no documento, a questão da preocupação, deixar aí tudo com Deus. Mas a gente deixa com ele e ainda fica meio olhando assim, tá, mas será? Deixa eu ficar com essa parte aqui, eu cuido dessa parte. Como é que para você, no seu crescimento, amadurecimento familiar, inclusive agora, trabalhou essa questão de deixar as coisas nas mãos de Deus, ter essa humildade? Interessante, né, Lucas? Porque eu assim, uma partilha já, né, da minha parte. Você que me conhece sabe como eu gosto de partilha. É interessante ver a dificuldade que nós, católicos, temos de confiar na providência divina, né? É muito complicado você colocar tudo nas mãos de Deus, né? Isso entra na centralidade, né? Deus como centro da sua vida. Que se ele está no centro, ele está a par de tudo, ele que cuida de tudo. E assim, Deus foi muito bom comigo, né? Que me deu uma esposa que me ajuda nisso, né? Ela que me ajudou a confiar, porque não assim, não é fácil você construir uma família hoje em dia, né? Você confiar na providência divina, você ser pai, ser mãe nesse período. Lógico, a gente se preocupa, né? Poxa, eu estou trabalhando, né? Eu saio para a rua e não sei como vai ser, como é que está essa questão do coronavírus. A gente se preocupa, mas a grande questão desta preocupação é no final do dia você conseguir rezar a Deus e falar, nossa, como o Senhor tem me ajudado, como o Senhor tem me preservado do mal, o Senhor tem que me feito olhar para tudo o que acontece em minha vida e eu vejo que tem uma luz que é o Senhor, que é Jesus, né? Eu estava hoje mesmo, né, no trabalho, aí a minha esposa falou, nossa filha não dormiu bem essa noite, não está dormindo bem.
Você se preocupa, mas aí depois dá um estralo e você fala assim, eu sei que o Senhor cuidou. Ele cuidou de tudo, ele vem cuidando desde sempre, ele não vai me desamparar. Sobre a questão da humildade, eu acredito que nós temos que sempre aperfeiçoar essa nossa humildade, né? Porque quando você está como eu posso dizer, já numa caminhada mais assídua, onde você busca, onde você participa de movimentos, onde você, sei lá, faz obras de caridade, evangeliza, prega, você acaba, o ser humano muitas vezes falando muito alto, né? Uhum. E nós temos que trabalhar essa humildade de falar, nossa, eu não faço nada, né? São Paulo ele vai dizer muito bem que eu tento fazer o bem, que busco e faço o mal, né? Então é o Senhor que faz tudo por nós. É Ele que nos permite hoje ter essa conversa sobre santidade. É Ele que permite que você, na Tem que Ser Santo, nos outros movimentos, consiga manter fiel. É Ele que me permite, né, continuar com a busca da santidade em casa, com a minha filha, na criação dela, com a minha esposa. Então, é o Senhor que nos permite. E quando nós entendemos isso, nós voltamos lá para o centro, né? Jesus centro de tudo, Deus centro de tudo. Se Ele é o rei, se Ele é o centro da minha vida, Ele que comanda a minha vida, né? É Ele que vai cuidar, é Ele que vai cuidar da minha alimentação, da minha vida profissional, da minha vida, na minha saúde, né? Que é um tema super que está sendo falado tanto. É Ele que cuida de tudo. E a partir do momento que o Senhor cuida de tudo, a gente tem que começar a desprender, se eu posso dizer bem, né? Se desprender das preocupações, né? E fala, cara, Jesus cuidou de tudo até aqui, né? Até aqui tem me ajudado o Senhor. Então, se Ele tem me ajudado até aqui, Ele não vai me desamparar. Pronto. Aí nós entendemos o que de fato é ser livre, o que de fato é ser feliz em Deus, né? Eu acho que uma grande dificuldade da busca, já que estamos falando sobre isso, a série da santidade, e é o que até o próprio nome da equipe propõe, o próprio Jesus disse, né? Seja santos porque eu sou santo. É que nós busquemos como cristãos imitar a Cristo, né? Ele diz, sejam porque é possível, eu sou. Então, acho uma grande dificuldade dessa caminhada que todo mundo enfrenta, acho que independente do quanto tempo está na igreja, quanto tempo tem de vida, enfim, é colocar Deus como cuidador de tudo. É deixar que Ele cuide de tudo. Ou por excesso de humildade, falsa humildade, falar assim, não, imagina, ele já cuida de tanta gente, pode deixar que eu cuide desse aqui da minha vida aqui, tranquilo aqui, não. Escondido, ninguém me conhece, deixa eu cuidar da minha vida. E acho que por problemas de confiança também, né? De confiar tudo a Ele. Aí a gente vai para a questão da fé, né? A fé sendo algo que confiar em alguém, acreditar que se conhece alguém sem ver. Confiar tudo a Deus é uma questão de você encarar a sua fé, né? Você acredita mesmo nele ou não? Mas é um desafio. É um desafio porque muitas vezes, você vai concordar comigo, a gente enfrenta muitas dificuldades. E eu dou graças a Deus por a gente enfrentar poucas. A gente conhece tantas pessoas que passam por tantas coisas, né? E quando vem a dificuldade, inclusive, é muito o que a gente, como católico, escuta, como é que Deus existe se Ele permitiu isso na minha vida, isso de negativo na minha vida. Aí você, às vezes, fica até sem saber o que dizer. Mas é compreender esse mistério de Deus, né? E deixar tudo nas mãos dele, tem muito disso. Quem está acompanhando a gente aí nos comentários, se quiser mandar alguma contribuição ou pergunta, ou o seu ponto de vista sobre esse assunto, pode mandar. Eu vou tentar ler aqui, comentar aqui, tá bom? Pode interagir com a gente aí nos comentários. Inclusive, essa questão da humildade, Tiago, o documento traz a experiência de Jesus, que é clara para a gente, é o que a gente sempre olha, né? Tudo que Ele sofreu por nós, quando você for humilhado, quando for colocado de lado pelos outros, lembre do que Jesus sofreu, né? De tudo que Ele apanhou, tudo que Ele levou por nós, e é um exemplo base da nossa fé. Mas o documento, a exortação, traz um outro ponto que me chamou muita atenção. A humilhação que o próprio Deus, como Deus, se fez. Que é o trecho que fala assim,
Jesus, por sua vez, manifesta a humildade do Pai. O Pai que se humilha para caminhar com o seu povo. Ele suporta as infidelidades e murmurações. Então a gente sempre olha, me chama muita atenção esse trecho, porque a gente sempre olha a humilhação de Jesus e não olha para o próprio Deus que se fez mais simples, pode-se dizer assim, e se humilhou diante do povo. Ele poderia ter sido implacável com toda a teimosia do povo na história da salvação, né? Mas ele se humilhou a ponto de suportar as infidelidades, de continuar tentando. E ele continua tentando na gente até hoje, né? Então, como que Deus, não só por ter entregue o seu Filho para morrer por nós, mas como ele continua se humilhando, mesmo sendo Deus, tendo paciência conosco, tendo tolerância com a gente, e qual é a outra palavra? Tendo mansidão com a gente. Então, esse tema que nós estamos partilhando aqui, eu acho que é muito bem-vindo à nossa caminhada, é muito bem-vindo a iniciar essa série, que tudo que a gente faz, como a gente começou a conversar aqui, na nossa caminhada, precisa ter Deus como centro, né? Porque se a gente perde essa noção de ter Deus como centro, a gente perde o gás, eu acho. Como é que na sua trajetória, na sua caminhada, Thiago, você precisou reforçar essa ideia? Teve algum momento na sua caminhada que você precisou lembrar, não, pera, Deus é o centro. Seja percebendo como eu posso dizer, os erros, porque às vezes muita gente que a gente conhece, e a gente conheceu muitos jovens em comum, abandonam a igreja por ver os erros da igreja. Que são os erros dos homens que estão à frente da igreja, na verdade, né? Ou por não conseguir aguardar, esperar pelas respostas de Deus. Então, na sua caminhada, como é que você precisou reforçar essa ideia, lembrar, colocar Deus no centro de novo, ter vidas e vindas? Como é que foi para você essa experiência? Então, é interessante, né, quando você diz assim sobre esse sacrifício de humildade de Deus, né? Eu vejo muito isso na minha vida, essa questão das dificuldades que nós temos na caminhada, principalmente a gente se desmotiva com tanta facilidade quando nós vemos que as coisas não vão do jeito que nós queremos, né? Então, a partir do momento que você pensa, nossa, mas eu fiz tal coisa, exemplo, eu vou à missa todo dia, eu rezo o Santo Rosário todo dia, então isso não deveria acontecer comigo. Esta pergunta você já tirou o Cristo do centro, você já tirou Deus do centro e colocou você, entende? Então, sim, acontece, né? Quando nós falamos aqui, às vezes pode parecer para alguém que escuta a gente, que nos vê, pode parecer assim, eles estão falando, eles não passam por isso, mas é muito frequente você tentar confiar nas suas forças e se decepcionar, né? Eu concordo com você e eu me entristeço muito quando eu vejo um jovem deixar a igreja por conta dos erros que ele cometeu, às vezes uma dificuldade de se perdoar e de aceitar o perdão que a igreja nos dá, a misericórdia de Cristo, e pelos erros que outras pessoas cometeram. E às vezes, o pior de tudo, por escutar pessoas de fora, eles mudam suas convicções, né? Não falando das faculdades, muito pelo contrário, né? É muito bom que os jovens entrem nas universidades, mas vejo muitos jovens que vão até lá e por não ter uma fé enraizada são modificados lá, né? Então, o que pode acarretar, né, nisso? Nós vemos que o jovem hoje na igreja, ele deve buscar conhecer mais aquilo que ele segue, né? Não só se limitar ao que é dado a ele, mas buscar de fato beber da fonte. Não é só um copo d'água, é uma fonte de 2000 anos que ela continua jorrando e jorrando. E eu falei isso tudo para chegar, porque o que me motiva, e quando eu estou triste, eu estou desanimado, o que me faz seguir é muito a vida dos santos. Eu gosto muito de estudar a vida dos santos que sofreram, né? E trazendo para o nosso tema, que mesmo diante de todo sofrimento, de toda perseguição, e muitas vezes perseguições de dentro da igreja, eles continuaram com Deus no centro. E eu sempre me perguntei isso, eu falei, o que faz um homem, uma mulher de Deus,
continuar tendo Deus ao centro quando acontece tanta desgraça? Né? O que faz? E aí, quando você vai se deparando com a vida deles, você entende, né? Eu pensava, né, hoje, quando rezava, né, por esse momento, São Padre Pio, que era um santo, né, eu falo ele que é um dos mais conhecidos, que é um santo que sofreu mais de perseguições de dentro da igreja, que foi perseguido de fato, né, foi privado de confessar, foi privado de várias coisas. Quer mais uma pessoa dessa que confiou, que teve esperança, mansidão, de não só sair, não, de rezar, de aceitar os sofrimentos para transparecer mais a Cristo, né? Você vê Santa Teresinha do Menino Jesus também, um lindo testemunho disso, que queria tanto servir a Deus que com a mais terna idade já queria entrar ao Carmelo, tanto é que teve que ir ao Papa. Isso é bonito demais. Isso me ajuda. Isso me ajuda a entender que eu não estou só nessa comunhão de santos. Eu sei que, por mais que eu tenha minhas dificuldades, as minhas mazelas, o Senhor me elege, como elegeu lá os reis, e Ele elege a cada jovem, a cada homem e mulher que busca a Deus, que busca na Santa Igreja Católica esse algo que te falta, né? Eu acredito, Lucas, que a centralidade, ter Deus no centro, é preencher aquilo que te falta, sabe? A gente hoje em dia vê tanto sobre felicidade e infelicidade, mas eu acredito que quando você tem a Deus no centro de você, nesse momento, você está preenchendo aquilo que só Ele pode preencher. Né? Um pouco clichê, né? Todo mundo fala isso, mas eu acho que é a maior verdade. A partir do momento que você preenche, você está feliz, de fato, pode falar. Não, mas eu acho que essa visão do preencher, eu acho que é o que sustenta muito a gente, né? Além de lembrar de onde que Deus nos tirou, de onde foi o nosso primeiro encontro com Deus, ter essa percepção de que todo ser humano, isso já muita gente já falou, todo ser humano tem um vazio que só é preenchido por Deus. Muitos tentam preencher com muita coisa e nem buscam conhecer a Deus. E muitos de nós que conhecemos a Deus em muitos momentos da nossa vida, nas fraquezas, acabamos tentando preencher com outras coisas. Mas a partir do momento que a gente percebe que a gente se sente melhor e que a gente está melhor, a gente está realmente bem, quando é Deus que nos preenche, né? É uma outra visão. É um mundo que se abre para a gente e é um encaixe, assim, é um encaixe da gente perceber por que nós estamos no mundo. Eu sempre falo que estar na Tem que Ser Santo e na Escola Santo André também, onde eu estou, o que eu busquei, é algo que eu sempre buscava na igreja, os dois movimentos, e eu não encontrava. Então, quando você encontra, quando Deus te coloca num lugar e você percebe que é onde você pode fazer o bem de alguma forma, é esse encaixe, né? É perceber que Deus está te preenchendo. E aí é isso, essa busca por santidade, por ter Deus como centro, é perceber que a gente vai cair, mas que a gente tem onde voltar, né? Deus é o centro e a gente tem um porto seguro para onde voltar, né? Como é que você encara, Thiago, já que nós nos conhecemos em grupo jovem, e você hoje é pai, como é que você encara essa transição? Existe uma transição de assim, não, eu fui de grupo de jovens e lá eu via a fé de uma forma, eu queria curtir de uma forma, e hoje, com mais idade, com mais de 20 anos, eu posso falar, tendo família ou não, mas eu posso dizer que eu preciso buscar águas mais profundas. Ou você acha que isso é natural? Cada pessoa tem uma caminhada diferente. Como é que você encara esse amadurecimento na fé? É próprio de cada um? Ou existe um modelo a seguir? Eu não acredito em modelos, né? Eu acredito que essa transição, se assim a gente pode dizer, é mais um amadurecimento. Que isso vai acontecer como em tudo na sua vida, seja qualquer coisa, é pessoal, é de cada um. Cada um tem a sua forma de agir, de responder ao que acontece. Então, quando nós falamos de uma transição entre um grupo de jovens ou buscar águas mais profundas, é parte de você, né? É uma decisão. Eu acredito muito nisso e eu falo muito nas minhas pregações que chega um momento da vida que o Senhor ele te pede mais, porque você já buscou mais, entende? É uma resposta a esse amor de Deus. Passa de um amor
de sentimento, porque eu acho que ele é super válido, mas também vai para a decisão, sem deixar, lógico, o sentimento de lado. Mas é uma decisão de seguir a Cristo, de amar mais, de perdoar mais, de buscar mais os sacramentos, de conhecer mais a Santa Igreja e a sua linda história. Então, eu acredito ser essa transição que acontece para alguns, demora mais um pouco, para outros vai ser mais rápido, mais ágil. Né? Como a gente mesmo, nós temos exemplos de pessoas que permaneceram meses no Ágape e já foi para outros grupos, para o caminho ou para a escola mesmo, e outras que a gente permaneceu alguns anos para depois ir para o nosso caminho. É pessoal, mas também eu acho que é importante ressaltar que parte de nós, né? O Senhor, ele nos ama e está amando lá. Ele ama tanto o Papa como o ladrão. Ele está lá derramando amor, mas parte da pessoa responder esse amor. Como eu respondo esse amor? Como que eu vou chegar e buscar mais a Deus para corresponder àquilo que ele me pede, né? Nessa relação com Deus, que é tão íntima, né? Inclusive, eu acredito muito que a oração é um diálogo com Deus. E aí não tem cada pessoa reza da sua maneira, dentro do próprio catolicismo disso. Eu digo, tem o seu contato com Deus, né? A sua conversa com Ele. É importante perceber que Ele é nosso amigo, né? E dentro dessa proximidade com Deus, eu acho que uma grande dificuldade que os jovens, que são com quem a gente convive bastante, algo que, como você já comentou há pouco, né? Como a gente se entristece quando os nossos amigos deixam a caminhada pelos seus próprios erros. Como é que você encara isso? Até imagino que você deve ter pregado sobre isso, ou deve acabar aconselhando de alguma forma alguém. Mas como é que é para você essa questão de encarar quem a gente é de fato e entender essa questão com Deus? Que a nossa caminhada é diferente da do nosso irmão, que nós temos... cada um passa por uma situação específica, porque tem uma história pessoal diferente, tem uma família diferente, está num contexto diferente, então ninguém é igual a ninguém, né? Como é que é para você essa questão de compreender os erros, compreender as dificuldades que teve, mas continuar focado em Deus como sempre? Tipo assim, os seus pecados não são um fim, não precisam ser o fim. Você já precisou falar disso com alguém? Já pregou sobre isso? Como é que é para vocês? Não, sim, e muito, muito firmemente, porque é o que a gente mais escuta, né? Quando a gente normalmente vai para uma pregação, vai para algum momento, muitos jovens vêm a falar conosco, né? E quando a gente fala, né, como você bem disse, a gente tem mais um contato com o jovem. O que eu vejo, né, sobre essa dificuldade do jovem hoje em dia é porque quando você não tem como eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas quando você não tem aquela certeza da misericórdia de Deus, o teu pecado te escandaliza, sabe? Uhum. E você fala, vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho 10 anos de caminhada. Nossa, mas eu ainda estou caindo nisso, sabe? Eu ainda sou fraco nisso. Ou então, o pior de tudo, né? É falar assim, eu não sou digno. E de fato, ninguém é digno. Mas nós temos um Deus que nos deu essa dignidade, que nos adotou, que morreu por nós na cruz, né? Jesus Cristo, e nos falou, a partir de agora tu és filho, você é filho de Deus, sabe? É interessante que o jovem entenda, e o jovem não, né? Todo cristão entenda que ele deve confiar em Deus a ponto de conseguir entender que ele foi eleito, sabe? Eu acho que a maior dificuldade hoje do jovem entender é que ele tem uma história e Deus trabalha nessa história. Isso é o livre-arbítrio. É o Deus deixar que você tome suas decisões. Você não segue em linha reta, você trilha seus caminhos, mas Deus ele utiliza desses caminhos para te levar a ele, que é o seu fim último, né? O seu fim é Deus, você nasceu para Deus, não para outra finalidade. Eu também acho importante dizer, quando nós começamos a ver também os defeitos do outro, sabe? Quando nós, por caminhar por algum tempo, você julga o outro por ele fazer ou não fazer aquilo que você faz. Como você falou, a oração
ela é um momento de intimidade com Deus. Cada um tem seu jeito, sabe? Então, às vezes, um rapaz que não tem o hábito de rezar o Santo Rosário todos os dias, mas ele reza o terço, mas ele tem uma conversa à noite com Deus e ele fala do que aconteceu no dia, ele fala das preocupações dele. Gente, isso é belo. Isso é louvável, entendeu? Então, eu acho que o que nos falta como igreja é ser mais paciente nessa questão de ter paciência também no que Deus já fez por nós. Porque nós olhamos muito para o outro e vemos, às vezes, dar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito, um Frei Gilson pregando, sabe? E você, às vezes, quer ter aquele ministério, mas Deus te preparou outro. Às vezes você vai, sei lá, você vai interceder, você vai cantar, você vai louvar a Deus do seu jeito, da sua maneira, e nem por isso você vai ser menos ou mais do que o outro irmão que prega, que faz outras coisas que você não tem a vocação, não tem esse carisma, entende? Uhum. Eu acho que é esse o grande segredo, é ter paciência também com você, né? A gente fala tanto de paciência com o outro, de amar o outro, mas é paciência contigo mesmo. Por falar em paciência, então, e dentro do que a exortação apostólica traz, nós falamos aqui nesse capítulo, então, do tema que se chama tolerância, paciência e mansidão. Qual dessas três palavras você acredita que é o que falta hoje em nós católicos? É mais tolerância pelo outro? É mais mansidão? Ou é mais paciente? Nossa, essa pergunta foi difícil. Fiquei pensando aqui dela um tempão. Foi muito boa. Porque você falava agora de paciência. Mas eu acho que Exato. cada uma delas, talvez, de cara, leve para uma situação. Por exemplo, tolerância com o outro. Paciência é o quê? Com o outro ou com a minha própria caminhada? Mansidão lembra tolerância? Qual a diferença? Então, pelo que você convive, por mais que nós estejamos agora todos distantes uns dos outros, mas a gente tem uma caminhadinha aí, de alguns meses, anos. Você acredita que na igreja falta tolerância? Na igreja não, em nós, nos seres humanos que compõem a igreja. Falta mansidão, falta tolerância ou falta paciência? Olha, faltam os três. Principalmente. Mas, assim, o que eu mais vejo é a questão da paciência, né? E não só nessas questões que nós já trabalhamos, mas eu vejo a paciência em tudo, sabe? A paciência de você conseguir suportar esse momento que nós estamos vivendo no mundo, sabe? A paciência com você, né? Com a sua família. A paciência, ela é essencial para a questão do outro, né? Do seu eu, né, também. Quando eu também penso na paciência, né, em si, eu vejo como o ser humano hoje, eu acho que também por conta do modernismo, né? Não falo modernismo da igreja, né, que é o que muitos comentam, mas o mundo moderno em si nos tornou muito impacientes. Nós queremos tudo muito rápido, nós temos tudo muito rápido, né? Os fast foods, né? Tudo é ágil, né? A gente tem que ganhar tempo, tem que ser rápido. Então, quando nós precisamos ter um momento de calma, um momento assim, ei, pera, eu estou muito rápido, eu estou fazendo tudo muito rápido. E aí nós vemos tanto esse negócio de fazer tudo muito rápido, muito corrido, que é a palavra que eu buscava, que quando nós paramos para falar com Deus, nós temos a mesma atitude, né? Então nós não temos a paciência de conversar com Deus, a paciência de ver, de fazer um exame de consciência diário e ver onde eu errei. Porque eu costumo dizer que durante o dia você consegue falar muito do irmão, né? Ah, o Lucas hoje errou nisso comigo. Ah, o meu chefe, o meu coordenador. Mas e você? De dia é difícil. Agora, se você parar à noite, com paciência, se coloca em oração e vê onde eu errei, você vai começar a ter paciência com o outro. Porque você vai ver, caraca, ele errou nisso. Eu errei em 3 coisas, sabe? Então é muito necessário, né? Você buscar essa paciência cristã, né? Essa paciência que Jesus Cristo nos ensina. Eu ouvi choro de bebê aí ou é impressão minha?
Beleza, daqui a pouco eu vou apresentar pro pessoal aí. E esse choro, como é que tá pra você quando você escuta essa manifestação dela? O coração já vai na boca já? Como é que é? Como é que é ser pai, Thiago? Em resumo, resumo. Nossa, nossa. 18 dias, 18 dias, cara. Resumo é Já conseguiu tenso, dormir, né? já? Já Não, conseguiu a dormir? gente tá. Deus é bondoso conosco. Ontem a Beatriz não dormiu, porque ela tá com umas dorzinhas na barriga, mas, Lucas, é. Calma aí. Resumo, é incrível. Eu vi assim o motivo, o fruto do amor de um homem e uma mulher, eu entendi ali, sabe? É incrível, Lucas. Eu tive o prazer de participar do parto, né? Eu que segurei ela quando ela nasceu. E aquele momento para mim foi magnífico. Foi magnífico. Eu conseguia ver, Lucas, era palpável o amor de Deus. Era o fruto ali, cara, que eu entendi ali que tudo valeu a pena. Toda a dificuldade que eu tive lá com os meus 18 anos da minha vocação, a dificuldade que eu tive de saber o que Deus queria de mim, tudo valeu a pena ali. E eu lembro que a oração que me vinha à cabeça quando ela já estava nos braços da Beatriz e a Beatriz consagrava ela a Nossa Senhora, era isso. Era, Senhor, o Senhor me deu tudo. E para completar, o Senhor faz com que eu possa ser pai. Sabe, é um amor muito simples, muito intenso. Sabe, Lucas? É, assim, o matrimônio, ele é o sacramento. Mas a paternidade eu confio como esse fruto que jorra e brota e é magnífico. Assim, não tem como explicar. Essa aí foi mais difícil do que as três questões que faltam. Não, ó, só quero dizer que eu, como amigo, que acompanhei você um pouco antes e a família que você formou com a Beatriz, eu fico muito feliz por vocês. Já quero conhecer a Tereza quando puder, quando for seguro, claro, para tanto, né, o CBB já não é bom ficar recebendo muita visita de cara, ainda mais nesse período agora. Mas fico muito feliz porque pela família que vocês criaram. Peço a Deus que possa continuar abençoando vocês. Amém. E tudo isso foi possível porque o tema de hoje, né, colocaram Deus como centro. Pensaram nessa ideia de ter Deus como centro já para a própria construção da família, para o relacionamento de vocês e para os passos que vocês dariam. Então, esse tema caiu muito bem a você. Todos nós, como cristãos, precisamos buscar ter Deus como centro e buscar grandes coisas, colocando Deus no centro para que Ele possa encaminhar essas outras coisas, né? E eu vejo que vocês têm essa busca muito, muito, muito visível para vocês, porque vocês querem para o dia a dia de vocês. Então, que Deus continue abençoando a família de vocês. Agradeço de novo por ter participado dessa live com a gente. Que nós possamos ter muitos momentos de parceria ainda no futuro. Nós dois e os nossos grupos, né? Os grupos que nós viemos a participar, a prova tem que ser santo à disposição. Muito obrigado. E eu queria só saber, para a gente finalizar, para a gente ir finalizando, colocando Deus como centro, fuçar um pouquinho na sua memória, na sua caminhada. Qual foi o retiro, o encontro em que você, quando você pensa assim, Deus como centro, você lembra de qual retiro? Nossa Senhora. Todos. Olha, o que. Todos tem que ter, né? Sim, sim, Mesmo tempo, né? mas assim, aquele especial, aquele que é o seu encontro com o Senhor, aquele Deus como centro, você se lembra de qual? Moisés. Moisés, Retiro para mim, foi Moisés. muito forte. Isso. Curso Moisés, né, da Escola de Evangelização, porque lá eu vi, né, era a formação de libertadores, mas eu fui libertado, eu costumo dizer, né? Uhum. Porque lá eu vi que o Senhor, ele tem um projeto de vida, sabe, um projeto para todos nós, né? Ele fala, né, que desde o ventre materno, né, antes de ser concebido, ele já tinha nos elegido como profeta das nações. Isso é para cada um de nós. E naquele dia, naquele curso, eu entendi. Eu entendi que o que o Senhor quer para cada um de nós, né? Se você me permite dizer, né, nesse pouco tempo que a gente tem, e já
uma despedida, né? Passou rápido, falamos que ia Pode ser mandar meia sua hora. mensagem. Pode mandar sua mensagem. E já dentro desse tema, né? Eu acredito que o que eu quero passar para quem esteja nos vendo agora é que vale a pena tudo por Deus, sabe? Vale a pena todo sofrimento, vale a pena toda dificuldade, seja qual for, financeira, em saúde, o que for, sua dificuldade às vezes na sua vocação, vale a pena tudo por Deus. Sabe, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo novamente. Sabe, eu trilharia o mesmo caminho, porque independente da falta de paciência, de mansidão, durante a caminhada eu aprendi, né? E você me quebrou as pernas falando da Teresa, né? E eu vejo muito isso. Hoje, com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, eu consigo olhar para Deus e mesmo as dificuldades continuando, eu olho para Deus e falo, valeu a pena, Senhor. E eu quero trilhar esse caminho, eu quero ter o Senhor mais como centro. Então, o que eu queria passar, né, para todo mundo que está nos escutando e que vai continuar escutando nessa série, né, nos outros capítulos, eu só posso assim dizer, é que a Igreja Católica é uma mãe que te cuida, que te forma, que te faz aquela gestação com você, que te prepara para o mundo. Então, ame, busque conhecer mais a Santa Igreja Católica, a vida dos santos, a Santa Escritura, porque o mundo, ele vai tentar de qualquer forma falar para você que não vale a pena. Eu lembro que, partilhando, rapidão, já estou terminando, Lucas, juro. Pode ir. No hospital, a gente escutou 3 vezes, e eu nunca vou esquecer isso, falando assim, os médicos, os enfermeiros falavam assim, até o ano que vem, falando que a gente ia engravidar de novo como se fosse um peso, e a gente ia falar, Deus me livre. E eu e a Beatriz sempre falou, se Deus quiser. Aí eu falei de um menino, e eles se assustavam, sabe? E eu dou esse exemplo do que aconteceu conosco, porque é a forma que hoje, mais palpável, a gente pode viver a nossa vocação, que é ser aberto à vida, né? Eu e a Beatriz. Mas você vai escutar isso na tua vocação, às vezes como um jovem, solteiro, namorando, casado, no seminário. Você vai escutar de todas as formas que não vale a pena seguir a Cristo, que não vale a pena ser de Deus. Mas eu quero te falar hoje, nesta noite, nesse sábado, que vale a pena sim largar tudo por Cristo, vale a pena fazer diferente daquele jovem rico que ficou com receio de largar tudo e seguir a Jesus, vale a pena, porque o Senhor é a única pessoa que pode te fazer feliz, que pode te preencher, como a gente bem conversou. Falou tudo, eu não tenho nem como finalizar melhor. Vou te convidar para uma próxima série para você levar a série à frente, tá bom? Tiago, muito obrigado. É muito bom a gente poder estar juntos novamente. Agradecer também a quem acompanhou, quem passou rapidinho, quem vai acompanhar no YouTube. Eu vou buscar colocar esse vídeo no YouTube, então se você estiver assistindo aí no futuro, esse vídeo no YouTube, muito obrigado por assistir até aqui. Todo mundo que comentou, a gente leu aqui tudo, passou rapidinho aqui as palavras, mas a gente leu. Obrigado para quem acompanhou, quem mandou força, pelos amigos do Tiago que entraram, pelos meus amigos também, pelos amigos do projeto, pela família do Tiago. Sua mãe estava aí, viu? Eu vi, minha irmã também, acabou de comentar aí. Aí, ó, que orgulho desse meu maninho, ó. Então, muito obrigado. Abraço para toda a família, abraço para a Bia, abraço para a Tereza, para a dona Elza, para o seu pai, para todo mundo. Obrigado, gente, que acompanhou. Na próxima terça-feira, acredito. Enfim, nos próximos, vejam as divulgações aí pelo nosso perfil. Mas nós vamos estar conversando sobre uma segunda característica, que é a exortação apostólica Gaudete et Exsultet, que meu latim é ótimo. Bom, melhorou. Uma outra característica que traz para a busca da santidade, que é a alegria. Será que nós estamos caminhando com alegria? Ou nós estamos sendo cristãos com cara de tristeza e cara de velório? Então, que nós sejamos alegres. E esse é o próximo assunto que a gente conversa. Convido o Tiago a assistir
terça-feira, se Deus quiser. Pode será deixar. na terça à noite, tá bom? Obrigado, gente, a todos. Valeu, Thiago. Até a próxima. Conte Tchau, um comigo. abraço. Abraço. Fiquem com Tchau, tchau, gente. Deus. Até Tchau. mais. Valeu!